A COP27 está rolando, a reunião que preza pela redução das emissões de gás carbônico e pelo combate às mudanças climáticas. E como eu sempre falo, né, a reunião dos principais líderes mundiais, geopolítica é o mundo da hipocrisia. A gente está tendo Macron se encontrando com Nicolás Maduro e possivelmente com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, no futuro próximo, e mais. 2 trilhões de dólares até 2030 para garantir a neutralidade em carbono para os países em desenvolvimento. Será que vai rolar? Enfim, né? Vamos debater aqui no vídeo. Outro ponto importante é que Kiev pode estar passando por um processo de evacuação dos seus 3 milhões de habitantes. Isso é um ponto bastante sério e já falado tanto pelo Zelensky como também pelo prefeito da capital, pelo prefeito de Kiev. E a União Europeia ela dispõe de um plano de 200 bilhões de dólares para a Ucrânia no ano que vem. Só que para isso, alguns contrapontos vão ser necessários e também uma coalizão da União Europeia que eu não sei se existe no momento. Hoje começou a votação e só vai sair a apuração dos resultados dos Estados Unidos nas próximas semanas, tá? Pode esperar bastante tempo. Além de votações locais sobre temas bastante polêmicos, a eleição que mais interessa a nível internacional, que é o The Midterm Elections, eleição para a Câmara e eleição para o Senado. É a briga, segundo Biden, da democracia contra a não democracia. Será que ele está certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá no meu Instagram eu sempre posto alguns reels, algumas notícias, tal, tenho contato mais próximo com vocês. Quiser falar, passar algum recado, passa por lá, claro. E também, caso você queira me apoiar um pouco mais aqui no canal, com alguma ajuda financeira, se couber, se tiver vontade, claro, seja membro, isso ajuda bastante. Se não, o seu like e engajamento já está muito mais que sensacional. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, como eu falei para vocês, está rolando, né, a COP27, essa COP, a conferência entre as partes, ela acontece em geral anualmente e ela sempre tenta tratar de mudanças, de políticas de combate às mudanças climáticas. É sempre a chance dos países aparecerem, dos chefes de governo fazerem promessas e por aí vai, né? Eu, como, obviamente, né, estudo geografia há um pouco mais de tempo, sei que ali rolou a Conferência de Estocolmo na década de 70, aí depois a Rio 92, depois a Rio mais 10, depois a Rio mais 20, aí teve a COP Paris, que teve o Acordo de Paris. Na prática, a gente sabe que essas promessas elas são muito bonitas de serem feitas, mas geralmente, né, que nem o país vai lá, sei lá, o Biden, olha, até 2045 a gente vai atingir a neutralidade de carbono. Cara, convenhamos, não desejando a morte do Biden, claro, mas se realmente acha que até 2045 ele vai estar vivo para saber se a política vai ser cumprida ou não, então qualquer tipo de questão econômica, social, acaba falando mais alto que as questões ambientais. Sempre assim, né? Por exemplo, o que essa COP27 está pegando bastante é a questão do financiamento para os países pobres. Isso já tinha sido prometido na questão, por exemplo, do protocolo de Kyoto, na questão dos créditos de carbono, que já tem negociação, né? O direito de você poluir a atmosfera e pagamento para países que fizessem programas interessantes de redução das emissões de gás carbônico. Galera, isso ficou, assim, deu muito errado, os países não pagaram o que tinha sido prometido. Assim, para o Brasil, está devendo, assim, dezenas de bilhões de dólares, tá? Para vocês terem uma noção. Isso dificilmente vai ser pago. Aí renovaram os acordos, que foi o Acordo de Paris, agora com a presença dos Estados Unidos, o Obama ratificou o acordo, né, o protocolo de Kyoto não tinha sido aceito pelos Estados Unidos. O Obama em 2015 ratificou o acordo, o Trump saiu quando assumiu a presidência, mas o Biden ele voltou pro Acordo de Paris, e a partir de 2020, segundo o Acordo de Paris, os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, eles deveriam receber uma remessa, uma quantidade de dinheiro para promover projetos de políticas públicas de incentivo à redução das emissões de gás carbônico e também porque grande parte dos países subdesenvolvidos, ou emergentes, ou em desenvolvimento, eles são os que mais sofrem pelas questões ambientais. Seja porque altera o clima, aí prejudica a agricultura, disseminação de doenças, aumento do nível médio dos oceanos. Pô, na Oceania você tem ilhas, por exemplo, como Tuvalu, que estão discutindo uma possibilidade de serem inundadas, né, de ficarem submersas aí. O que vai fazer com essas pessoas que moram lá? Então, algum fundo de financiamento tem que ser criado, isso prometido lá no Acordo de Paris, mas aí chegou em 2020.
Alemanha, Estados Unidos, França, pô, é que agora não dá, sabe? Agora é pandemia. Ah, não, agora não dá porque é a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia. E sempre é isso, não dá, não dá, não dá, e vai sendo postergado. Os países. Foi feita uma pesquisa em que garantiu que os países subdesenvolvidos em desenvolvimento eles necessitam, até 2030, de 2 trilhões de dólares de financiamento em campanhas de mudanças aí, né? Vocês acham realmente que isso vai ser feito pelos governos dos países desenvolvidos? Cara, desculpa, mas pela minha experiência aqui analisando geopolítica, é ridículo pensar que isso vai ser feito, né? Não vai, não vai. Alguns países, como por exemplo Antigua e Barbuda, representando os países insulares, né, as ilhas que a gente tem, principalmente na região do Caribe, eles fizeram uma proposta de sobretaxa em empresas que lucrem com petróleo e gás natural, que são como se fosse, né, uma fonte suja, combustíveis fósseis e tal. Então, cria uma sobretaxa para essas empresas, que lucraria cerca de 70 bilhões, né? Os números aí não foram divulgados meio aleatoriamente, né, por Antigo Barbuda, e isso poderia suprir, por exemplo, algum tipo de financiamento para os países mais pobres. Se isso vai ser feito, eu penso que não, porque existe um lobby muito forte. Pô, grande parte dos políticos que são eleitos, eles também são eleitos com financiamento de empresários, até mesmo de pessoas jurídicas, que participam desse movimento. Então, penso eu que dificilmente algum tipo de sobretaxa vai ser feita, e também não sei se seria a política pública mais adequada, né? A gente lembra, por exemplo, Macron, quando ele anunciou que ia fazer um fundo verde para a mudança da matriz energética, colocando uma taxa sobre os combustíveis fósseis, sobre a gasolina, o que a população francesa fez? Reclamou que estava subindo o preço do combustível, da gasolina, né, dos combustíveis, foi lá, pegou os coletes amarelos, que eram itens de segurança dos carros, e começou a protestar, tacou fogo na Champs-Élysées, na Torre Eiffel. Por quê? Porque, de novo, quando você coloca, né, em oposição as questões ambientais e as questões econômicas sempre acabam falando mais alto. E óbvio que sobretaxar, colocar impostos em empresas que produzem carvão, petróleo, isso vai causar um aumento do preço da energia. Acho que não vai ser muito bem visto pela população de maneira geral, tá? E como sempre eu falo, a geopolítica é o mundo da hipocrisia. A Europa está desesperada porque está ficando caro o preço da energia. Pois é, a França, que desde 2018 não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, e sim Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Nacional, como se fosse o parlamento, né, da Venezuela, que à época se autoproclamou presidente, falou, não, beleza, eu reconheço só Juan Guaidó como presidente oficial da Venezuela. E na prática, o Juan Guaidó, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por grande parte dos países do mundo, é reconhecido como presidente de fato. Até pelo Brasil também, né? Durante o governo Bolsonaro, pensou que talvez agora com o governo Lula reconheçam o Maduro, né? Não mais o Juan Guaidó. Mas ele é reconhecido como o presidente oficial. Só que o Guaidó, apesar do reconhecimento internacional, a população não gostava dele, também não gosta do Maduro, óbvio, tá? Mas não gostava do Juan Guaidó, e principalmente as Forças Armadas, elas não reconhecem o Juan Guaidó como presidente de fato. Então ele foi perdendo a representatividade, e hoje a França, desesperada por energia barata, cara, falou para o Maduro que os dois têm que fazer políticas de cooperação, que a França quer fazer uma visita oficial à Venezuela, e que a Venezuela, a hipocrisia, né? E a Venezuela também vê com ótimos olhos aí a visita da França, com uma cooperação interessante com os países da América do Sul. Lembrando que a Venezuela, com Hugo Chávez, cresceu no movimento bolivariano. União da América Latina, União da América do Sul, em resistência ao imperialismo europeu e imperialismo norte-americano. Né? Acho que a hipocrisia tanto do lado do Maduro quanto do lado também do Macron. Cara, dinheiro, geopolítica é o mundo da hipocrisia. O Gustavo Petro, por exemplo, o presidente da Colômbia, ele já anunciou também que ele pretende fazer no seu país uma política de carbono zero, né? Então ele vai mudar toda a matriz energética da Colômbia, parar de explorar combustíveis fósseis, carvão e tal, para fazer uma energia mais limpa. O Macron promete uma conversa com o Gustavo Petro. Será, pessoal, que o Macron está querendo se engrupinhar, né, um pouco mais com os países latino-americanos, que está passando por uma onda mais à esquerda agora? O que você pensa? Vai ter sucesso? Sim ou não? Outro ponto também que ele chamou a atenção é a questão de Kiev, a capital ucraniana. Deixa eu ver. Tá funcionando, beleza? A Kiev, a capital ucraniana. Kiev está passando por um momento trágico, né? A gente tem aí, mais ou menos, galera, 40% da população sem acesso à energia elétrica, e depende do dado da fonte que você pega, cerca de 60% a 70% sem acesso a saneamento e sem acesso à água, tá?
E isso vem minando a qualidade de vida da população, tá? O próprio prefeito de Kiev, ele falou que nesse momento a Ucrânia, ela está passando por um ataque terror, não posso falar essa palavra aqui no YouTube, rista, né? E que esse ataque, ele vem de uma Rússia que está pretendendo fazer os ucranianos morrerem congelados. E eu já falei para vocês, essa é a tática dos drones kamikazes. É atacar água, é atacar energia, porque está chegando inverno. Cara, uma população sem energia, sem aquecimento no rigoroso inverno europeu, ainda mais na Ucrânia, interiorzão, que a amplitude térmica, a variação de temperatura é gigantesca, é pedir para a população morrer de frio, tá? Uma coisa é você se aquecer aqui, porque tá friozinho, outra coisa é se aquecer no verão, no inverno da Europa. Uma coisa muito mais importante, necessária mesmo, né? Em caso extremo, segundo o próprio prefeito de Kiev, e já foi falado pelo Zelensky também, a capital da Ucrânia ela pode ser desmobilizada, ela pode ser evacuada. Já foram construídos, segundo a Ucrânia, 1.000 abrigos ali, aquecidos para abrigar parte da população, mas o prefeito já deu a dica aí, né? Se você tiver algum familiar que tem infraestrutura de água, aquecimento e tal, fique esperto porque pode ser necessário. Isso pode ser, claro, um ponto bem importante para a vitória da Rússia no conflito, tá? Se a Rússia está levando vantagem nesse quesito, por outro, eu diria para vocês que deu um suspiro aí, porque a União Europeia prometeu um pacote de 18 bilhões de euros para o ano que vem. Embora, eu já tenho comentado aqui com vocês, a gente teve manifestações na Itália pelo fim da ajuda à Ucrânia, enquanto a Itália não se recuperar economicamente, parlamentares franceses defendendo que o dinheiro fique na França e não vá para a Ucrânia. Hoje, a Alemanha divulgou um estudo, por exemplo, que a Alemanha deixou, na verdade perdeu, né? Cerca de 60 bilhões de euros só por conta dessa crise energética, por conta da questão da Rússia. Então, não sei até que ponto essa ajuda vai continuar. Mas a Ursula von der Leyen, que é a chefe do poder executivo da União Europeia, garantiu um pacote de 18 bilhões de euros para a reconstrução da Ucrânia para o ano que vem. Infraestrutura, água, energia tal, que vai ser mais que necessário. Porém, algumas questões, algumas contrapartidas, elas são necessárias. Quais, professor? Vai ter que combater, a Ucrânia sempre foi conhecida pela questão do, não posso falar aqui, né? Mas quando você vende ilegalmente aquela coisa que dá tiro, né? Essas palavrinhas o YouTube não gosta muito, family friend, tá? Então, tráfico, né, de arma, né, tá? Isso não pode acontecer. Corrupção, a Ucrânia sempre foi conhecida por um país extremamente corrupto, cara. A gente até esquece disso, né? O Zelensky, ele ficou famoso na Ucrânia como um comediante que fazia filmes de sátiras à vida política da Ucrânia, criticando a corrupção, as instituições públicas cooptadas pelo Estado, os desvios tal. Então o Zelensky, ele ficou famoso nessa pegada, né, nessa crítica que ele fazia. E a Ucrânia até hoje, ela se mantém como um país muito corrupto, tá? E também o combate a atitudes não democráticas. Por exemplo, o batalhão Azov, né, que tem orientações tananazistas, né? Ele, claro que não era a Ucrânia como um todo, mas existia. E quando o Zelensky ele fez aquela política de tentar controlar um pouco mais no período de guerra a Ucrânia, ele não eliminou, por exemplo, partidos que tinham admiração por essa orientação. Ele eliminou partidos que tinham orientação pela Rússia. Claro, né, no momento de guerra dá para entender, mas por que não combater os dois também? Então a gente sabe que algumas coisas são muito complicadas no território ucraniano. E a Europa vai exigir que essas correções sejam feitas para que o financiamento ele continue. E para finalizar, a gente está tendo a eleição hoje nos Estados Unidos, the midterm elections. Além de pontos importantes em alguns estados, de temas bem polêmicos, essa eleição, segundo Biden, está sendo uma eleição da ditadura contra a democracia. Né? Segundo Biden, o Trump, que acusa as instituições das eleições terem sido fraudulentas, que o FBI está querendo perseguir ele para que ele não concorra às eleições. Ele fala que ele vai voltar daqui 2 anos como presidente dos Estados Unidos, não reconhece o resultado da votação, da apuração. Ele vem aumentando bastante a sua popularidade, inclusive por erros da gestão Biden. Inflação aumentando, criminalidade aumentando, número de moradores de rua disparou nos Estados Unidos e questões geopolíticas muito complicadas. Acerca do Afeganistão, acerca das Coreias, a própria questão, por exemplo, da Ucrânia, né? A questão como ele lida, por exemplo, a questão da Ucrânia pode não ser a mais interessante, embora que nem eu sempre falo para vocês, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou isso.
Os Estados Unidos mantêm relações diárias com a Rússia. Não acho que não, tá? Um país ali, outro ali, é surpresa. Cara, os dois conversam diariamente, segundo palavras do próprio Estados Unidos, tá? Mas algumas falhas, tanto internas quanto externas, vêm aumentando a popularidade do Trump. Hoje, segundo pesquisas, o Biden só tem aprovação de 36% da população. Com a eleição na Câmara e no Senado, os republicanos eles são grandes favoritos a ganharem maioria, o que pode ser um indicativo do insucesso do Biden e do fortalecimento do Trump. Só que o Trump nem se sabe se ele vai poder concorrer nas próximas eleições. O cara, talvez, pelas investigações, fique fora da possibilidade de concorrer. Se ele realmente roubou arquivos secretos do Estado americano e tal, ele pode ser punido e pode ser que ele não concorra nas próximas eleições, percebe? Então, isso com certeza vai dar bastante pano para manga. Possivelmente os republicanos eles vão ficar a maioria no Congresso, e isso vai dificultar ainda mais o governo Biden, que já vem numa baixa gigantesca de popularidade. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos do dia? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.